Capítulo 22 de Provérbios. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. A escolha de um bom nome, em algumas traduções, fala reputação. O rico e o pobre se encontram, o Senhor é o Criador de todos eles. E aí que tá a questão, né? Às vezes as pessoas têm raiva de gente rica, acham que elas estão roubando as outras pessoas, quando na verdade o Senhor abençoa a quem produz. Por mais que doa essa verdade, a improdutividade, ela fere o princípio do serviço, ela fere o princípio da multiplicação, ela fere a nossa essência. Deus nos fez para sermos produtivos. Então, se você não é produtivo, aqui em Provérbios a gente já falou várias vezes sobre isso. Quem não é produtivo virá a pobreza. Quem não produz, quem dorme demais, vai vir a pobreza. Então, ou seja, a improdutividade. E quem produz, quem é produtivo, obviamente vai começar a colher os frutos dessas sementes, né? Vai colher os frutos dessa semeadura. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Espinhos e laços estão no caminho do perverso. Aquele que guarda a sua alma estará longe deles. Por quê? Porque quando você adapta, aperfeiçoa a sua frequência, você se cura, você se liberta, você guarda a sua alma, naturalmente você não estará perto de pessoas que estejam incoerentes com aquilo que você busca. E a outra questão é que essas pessoas também não vão querer se conectar contigo. Então tem esses dois lados. Tanto o lado de que você não vai querer estar em lugares onde tem pessoas que estão desalinhadas com o que você busca para você, como também as pessoas que estão desalinhadas não vão querer ficar perto de você. Então, aquele que guarda a sua alma estará longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia a iniquidade colherá a vaidade, e a vara de sua ira falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. E aí aqui também está falando de generosidade, né? Aquele que ama a pureza de coração por causa da graça de seus lábios será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Ou seja, arruma uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. E o que é a abominação? É uma pessoa que por muitas vezes está tanto tempo em desobediência, e Deus tenta puxar, e ela permanece com a dura cerviz, ou seja, ela permanece obstinado naquele caminho de desobediência. Então, ou seja, o favor do Senhor não tem como encontrar essa pessoa, porque ela não quer o favor do Senhor. Inclina o teu ouvido. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico certamente virá a necessitar. Ou seja, Deus está falando de justiça aqui. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, ou seja, oprime, engana, manipula o pobre para aumentar suas riquezas. E aquele que dá ao rico certamente virá a necessitar. Do quê? Daquilo que deu, né? Ou das necessidades. Vai vir necessidade sobre a vida dessa pessoa. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento.
E eu queria trazer aqui um ponto de observação sobre esse versículo que fala, aquele que oprime o pobre. E aquele que dá ao rico virá a necessitar. Olha só, às vezes as pessoas têm uma ilusão sobre pessoas que são muito ricas, mas construíram as riquezas em cima de maldade. Há uma compreensão como se essas pessoas fossem felizes, como se elas fossem plenas só porque tem dinheiro. Mas se você for olhar a vida dessa pessoa, geralmente a família está destruída, os filhos estão envolvidos com coisas que danificam a vida dos próprios filhos. O pai ou a mãe que tem muito dinheiro não tá feliz. Não há felicidade, não há paz. Então, assim, não pense você que porque a pessoa tem dinheiro... E aí eu falo assim, a pessoa que tem dinheiro e constrói essa riqueza em cima da maldade. Ou seja, oprimindo o pobre, de forma desonesta. Não pense você que porque ela tem dinheiro, não tá vindo juízo sobre a vida dela. Porque o juízo se manifesta de diversas formas. E se não se manifesta, às vezes, olha só isso, às vezes, uma pessoa que tem um dom da prosperidade, a Bíblia fala que o dom é irrevogável. E às vezes uma pessoa que tem um dom da prosperidade, ela vai até ser próspera financeiramente. Porque o dom é irrevogável. É um talento que ela tem natural de fazer riqueza. Mas isso não significa que o juízo de Deus não virá de outras formas. E vem pela infelicidade que essa pessoa sente, pelo vazio que ela sente, que ela tem todo o dinheiro do mundo e mesmo assim não é feliz. Vem pela uma família toda desequilibrada, toda desunida, toda quebrada, destruída. Então, assim, o juízo de Deus vem. E vem naquela área onde a pessoa não tem o talento. Então, não fique achando que Deus está passando a mão na cabeça de pessoas que têm muito dinheiro e constrói as riquezas em cima de desonestidade, em cima de corrupção, em cima de maldade, porque, na verdade, ele não está passando a mão. Muitas vezes é você que não tem conhecimento do que aquela pessoa passa no dia a dia dela e tem uma distorção, tem uma ilusão de que aquela pessoa é plenamente feliz só porque tem dinheiro e só porque nas redes sociais parece que está feliz. Então não deixe isso entrar na sua cabeça. Creia, ele é justo e ele faz justiça, às vezes de uma forma que você não consegue ver com os seus olhos, mas ele faz justiça. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao conhecimento. Porque será agradável se as guardares dentro de ti, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A te tornei conhecido este dia a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudeste responder as palavras da verdade ao que forem enviados a ti. Então, isso aqui é algo que Deus está falando que já deu para quem busca o conhecimento, para quem guarda esses mandamentos, para quem cumpre a sua vontade. Ele está falando que já deu isso aqui, entende? Ele está perguntando, eu não já fiz isso por você? Não roubes ao pobre porque ele é pobre, nem oprima o aflito no portão. Porque o Senhor pleiteará por sua causa e saqueará a alma daqueles que o saquearem. Olha isso. Deus está falando que protege aquele que é injustiçado. E aqui está falando pobre, mas isso aqui se aplica a qualquer tipo de injustiça. Aí você fala assim, Dani, mas eu não vejo a justiça de Deus, os homens são injustos, eu só vejo... Você que pensa que ele não está fazendo justiça. Não tente enquadrar a justiça de Deus no seu parâmetro humano de justiça e nem na sua visão limitada do todo. Porque o fato de você ver uma parte não significa que você está vendo o todo. E se você aplica, apenas fica tentando imputar a Deus aquilo que você julga ser certo e errado, sem ser da perspectiva dele, do que dele é certo e errado e da justiça dele, você com certeza nunca conseguirá ver a justiça de Deus. Então ele está falando, não roubes ao pobre porque ele é pobre, nem oprima o aflito no portão, porque o Senhor pleiteará por sua causa e saqueará a alma daqueles que saquearem. Não faças amizade com um homem raivoso e não ande com um homem furioso, para que não aprendas seus caminhos e consigas um laço para a tua alma. Não sejas tu um daqueles que apertam as mãos ou daqueles que são fiadores de dívidas. Se nada tens para pagar, por que ele deveria levar tua cama debaixo de ti?
Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Isso é uma promessa. Aquele que é diligente será posto perante reis e não junto a pessoas de coração mau. Então, gente, está aí as chavezinhas do capítulo 22, ok?